Pronto, voltei. Voltei. Tudo bem? Olá, voltei. Oi, voltei, Melen. Vamos ver se agora meu botão aqui de chamar o participante volta a funcionar. Oi, Gilmar. Oi, Elaine. Oi, Luana. Tudo bem? Vamos entrar novamente, que eu tô aqui ansiosa para iniciar. E como eu falei há pouco, hoje a gente vai falar de um assunto fantástico, que é a questão da psicologia familiar, como a gente minimizar os conflitos, principalmente nesse momento de quarentena, onde a gente está em isolamento, em convívio com a família, né? Como minimizar os conflitos, né, nessa fase da quarentena. Então, olá, muita gente entrando novamente. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Tereza? Beijo para vocês. Vou chamar aqui a doutora. Vamos lá novamente. Vamos esperar ela entrar aqui. Olha que a doutora Margarete já faz um tempo, alguns dias, que a gente está tratando com ela esse atendimento. Então ela tem atendido muitos pacientes que nesse momento está com conflitos, né, familiares, ansiedades maiores, lidando com novidades. Oi, Luana, boa tarde, tudo bem? Oi, Tereza, beijo para você também. Olá, Darceli, tudo bem, Darceli? Boa tarde, Tereza. Oi, Margarete, você entrou aqui. Pessoal, vou chamá-la aqui novamente, tá? Vamos ver se agora dá certo. Acho que agora vai funcionar. Oi, Margarete, só me aceitar aí que eu já te mandei o convite. Estamos ansiosos aqui para falar com você. Darceilton, oi, tudo jóia? Tudo jóia. Melhor agora, né, com vocês aqui. A gente vai fazer esse bate-papo nessa live, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Oh, conseguimos! Olá, Margarete. Olá, Rosângela. Tudo bem? Ó, deixa eu arrumar aqui. Você sabe que toda vez que a gente vai fazer um ao vivo agora, o Instagram surpreende a gente com alguma coisa. Hoje ele não estava deixando eu te convidar. Não, assim, eu estava no meu laptop e eu não conseguia também entrar para te chamar, não sei por quê, não consegui fazer isso. Aí agora eu estou pelo meu celular, que eu consegui pelo celular estar presente aqui para você e aceitar seu convite, porque seu convite não chegava para mim. Ah, então talvez pode ter relação com o celular, então. Talvez o ao vivo no computador a gente não consiga, né? Eu não sei, a semana passada eu fiz um ao vivo pelo computador, não tive problema. Hoje eu realmente, normalmente aparece o convite. Hoje eu não consegui receber seu convite, mas tudo bem, estamos aqui, né? Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que é essencial nesse momento. E fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, enfim, com um pouquinho que a gente tem aí de ferramenta para ajudar as pessoas. Ai, ótimo. Eu também fico feliz de tê-la aqui, de certa maneira conseguir levar para as pessoas informação, e eu tenho certeza que vai ser contribuição, ajuda, né, carinho, e aí a gente percebe que a gente não está sozinho nesse momento, né? Sim, é super importante, inclusive, né? Se sentir pertencente nesse momento, mesmo que Sim. seja via as redes sociais, né? Pois é, agora até aniversário faz via rede social agora, né? Sim, sim, sim. Então, doutora Margarete Volpe, eu vou pedir para que você se apresente para nós, fale um pouco sobre o seu trabalho, né, sobre a sua experiência, porque eu vi que ela é muito vasta. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Eu tenho formação em psicologia, já sou formada há 35 anos e atuo com família, casais e atendimento individual há 30 anos. E tenho várias formações, aí, vários cursos, né, de formação que complementam essa área. E
a gente faz um trabalho muito de trazer um pouco dessa harmonia, dessa saúde relacional para as pessoas que nos procuram, né? Então, ao longo da minha vida, eu fiz vários trabalhos relacionados a isso e acabei fazendo várias formações também por conta disso. Pessoal, eu vi que vocês escreveram aqui que está travando. Você está me vendo bem, doutora? Sim, perfeitamente. É, porque eu também estou te vendo assim um pouco, tá um pouco trêmula a sua imagem, tá travando um pouquinho. É, mas vamos continuar, né? Porque às vezes a internet ela tem essas surpresas durante a live. Mas eu estou te ouvindo, Isso, mas não estou te vendo muito bem, tá ok. tá? Então Bom, vamos. Eu só vi que você é linda só. obrigada. Tá? Obrigada. Então, pelo que eu entendi, o seu trabalho hoje ele é mais voltado para esse cuidado da família, né? Eu trabalho com casais, com família e também em atendimento individual. A linha que eu Uhum. trabalho, Rosângela, ela é uma linha sistêmica que interage com tantos outros sistemas no mundo. Então, o sistema familiar, o sistema conjugal, o sistema das relações de trabalho e tudo mais. E é justamente nessa dinâmica de equilíbrio das emoções e de como a pessoa pode desenvolver um relacionamento saudável, com respeito à individualidade, com o autorrespeito e autoconhecimento. Uhum. Então, por isso que a gente entende que são vários sistemas, desde o sistema individual, a conjugalidade, a parentalidade, a questão familiar, que interagem e se auto-influenciam, entendeu? Entendi. É bem bacana isso que você trouxe, porque se a gente não cuidar do indivíduo, particularmente, não vai ter como cuidar do grupo, né? Porque se você, por exemplo, agora a gente está vivendo uma situação extremamente atípica para o ser humano, né? A nossa geração é uma geração que praticamente nunca viveu isso, né? Nós nunca tivemos o contato em como estar restrito do direito de ir e vir, de conviver com os entes queridos e tudo mais. Então, isso, né, além de toda a ameaça da questão de segurança e saúde que a gente está tendo. Então, isso gera também um abalo no nosso sistema individual. E quando a gente não tem esse conhecimento para que possamos abrir mão das nossas ferramentas individuais em busca de um equilíbrio, em busca de uma questão voltada à solução, a uma parcimônia para poder lidar com esse contexto, todo o nosso modo de lidar com isso influencia todo o nosso entorno. Então, por exemplo, para um pai de família, uma mãe de família, né, para os filhos, para os casais, e mesmo para as pessoas que estão trabalhando, que a gente sabe que tem uma gama enorme de profissionais que estão aí na linha de frente, né? Se essas pessoas não tiverem o conhecimento de como é que elas funcionam, e aí nós não estamos falando só na questão do funcionamento, no sentido de, eu funciono bem ou mal, né? Não é uma dualidade. É eu respeitar quais são as minhas dificuldades, quais as minhas limitações, o que eu realmente tenho força para lidar e o que eu não tenho força para lidar. É importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Então, o trabalho dentro da linha sistêmica, ele tem muito essa linha de pensamento. Tá? E isso vai se expandindo depois para a questão conjugal, e depois para a questão familiar, e depois para os grupos sociais, a interação com o trabalho, que são vários outros sistemas que estão interligados. Oi? Oi, tá me ouvindo? Já estou. É porque cortou, eu pensei que você estava falando ainda. Você sabe Não, que não. eu sou muito fã, assim, e acredito muito na questão do desenvolvimento pessoal, né, individual, o autoconhecimento. Acho que isso, se todo mundo pudesse ter acesso a isso, com certeza a gente viveria de uma forma
mais leve, melhor, né? Mais compreensiva. E como quando você trouxe essa questão da pandemia, né? Então, sabendo que a gente está em todo esse contexto de isolamento, de medo, de expectativa, né? De receio, porque a gente tem ideia, mas a gente não tem nenhuma certeza no momento, né? Como que a gente pode minimizar os conflitos familiares, né, no nosso lar nesse momento? O que você traria para a gente, Margarete? Olha, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter como princípio básico, né, que a família, ela é o alicerce, né, e ela é o alicerce da formação do ser humano. Não importa a forma, a constituição familiar, nós não estamos falando de formato familiar. A gente está falando de estrutura. Aonde que eu sinto que é meu porto seguro, né? Então, ela tem uma função primordial, que é, sobretudo, de dar apoio emocional, de dar segurança, de acolhimento, né? De ser aquele lugar que você sabe que mesmo com as suas fraquezas ou com as suas fortalezas, é o lugar que você pode voltar, né? Então, seja um núcleo familiar de família de origem, com pais, avós e tudo mais, ou seja um núcleo familiar de um casal novo, com filhos pequenos e tudo mais, esse acaba sendo um núcleo extremamente importante neste momento, até porque as pessoas praticamente estão enclausuradas nas suas casas, né? Elas estão limitadas a um ambiente familiar. E a gente tem que levar em consideração que, em geral, esses ambientes não são ambientes enormes. As pessoas se trambam, cruzam pelos ambientes, elas estão, às vezes, compartilhando no mesmo ambiente, o filho estudando, o pai trabalhando, a mãe ali cuidando ou trabalhando junto, enfim. Tem toda uma dinâmica de como é que a gente convive em família. A nossa sociedade atual, pela dinâmica familiar, né, os pais normalmente estão fora de casa, esses filhos ou estão na escola, ou às vezes terceirizados com profissionais ou com os próprios avós, né? Essa dinâmica familiar, ela fica muito restrita, às vezes, para o final de semana. Agora, a gente vai viver e está vivendo já um laboratório de como é construir uma convivência rotineira, cotidiana, do dia a dia, entre família, debaixo do mesmo teto. Então, isso é um desafio importantíssimo para as famílias na atualidade, né? E que pode ser muito enriquecedor, pode trazer uma qualidade relacional muito boa. Ah, mas nesse momento é o momento que surgem os conflitos, que surgem as brigas, nós temos filhos adolescentes, tem diferença de geração, porque meu pai e minha mãe moram comigo, enfim, tem toda uma demanda. Sim, mas são demandas importantes para que a gente experiencie e encontre recursos de como fazer os arranjos, como fazer os ajustes, tá? Para o nosso dia a dia, nesse período que a gente não sabe até quando vai se estender, eu pensei em algumas questões assim importantes para a gente observar. Meio que pensando numa prática, né? Claro, tudo bem, isso é tudo muito bonito, né? Mas como que eu levo para a prática? Como que eu aplico isso no meu dia a dia, né? Eu acho que assim, a primeira questão que a gente pode olhar em relação à quarentena, em relação a essa ameaça da pandemia e tudo mais, é a gente aprender a praticar o acolhimento. E quando a gente está falando de acolhimento, nós estamos falando de acolher as dificuldades, de acolher medos, de acolher os não saberes dos nossos membros de família. Nós não somos experientes nisso, né? E é natural que muitos de nós não saibamos o que fazer em determinadas situações. Então, acolher isso com naturalidade, como parte, né, do nosso desenvolvimento, é muito importante, né? Eu vejo pessoas que entram num processo de negação, como se nada tivesse acontecendo,
mas porque não conseguiram introjetar ainda, de lidar com a dificuldade de aceitar que o momento é esse, que é o que nós temos para hoje, né? E se é o que nós temos para hoje, como é que nós podemos lidar da melhor forma com isso, né? De forma que isso traga segurança para os nossos filhos, que traga aconchego para os nossos pais, proteção para os nossos idosos, né? E que nos dê uma perspectiva mínima, ainda que seja num tempo meio que indeterminado. Tá? A outra questão de acolher, né, é a questão de acolher as emoções. Muitas vezes a gente está lá angustiado, com dor no peito, numa agitação, querendo enfiar um monte de atividade, porque gera um processo ansioso e tal, sem ter a calma e a paciência de dar nome àquilo que a gente está sentindo. Não importa se a gente não sabe, mas, eu estou sentindo batata, então tá, hoje eu estou com batata. E quando eu digo hoje eu estou com batata, eu estou identificando para o meu esposo, para o meu filho, para os meus pais, para minha filha, enfim, que hoje eu não estou no meu melhor estado, ou hoje eu estou no meu melhor estado. E isso dá um mapeamento para as pessoas, de como elas vão lidar com a minha dificuldade, e dá um mapeamento para mim, de como eu vou poder lidar com a dificuldade do outro. Né? Acho que isso facilita, né, até a comunicação dentro do seu espaço ali que você convive, né? Até a maneira como você vai se comunicar com o seu esposo, com a sua esposa, ou com os seus filhos também, né? Então, eu também tenho filhos, e aí tem momentos que eles estão diferentes e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, o que ele está sentindo, né? Tem momentos que eu vou estar diferente, e isso que você trouxe é muito real mesmo, né? Essa necessidade da gente identificar qual é a emoção, dar um nome para a emoção e facilitar a comunicação, né? Sim. Você sabe que a semana passada uma paciente me ligou bastante assustada, né? Que a menina dela de 3 anos, de repente, começou a gritar dentro de casa, tal, surtou, né? Teve um piti, a menina surtou e pulava no sofá e gritava e chorava. E ela me ligou desesperada, puxa, eu não sei o que está acontecendo, tal, tal. Eu falei, olha, vamos com calma, né? Vai lá, abraça ela, acolhe, diz para ela que é natural o que ela está sentindo, tal, tal, tal. Aí ela foi indo com calma, tal, acolheu a menina, abraçou, tal. Mas filha, né, vamos lá, mamãe tá aqui. Não, mas eu tô com saudade da minha avó, eu quero ver a minha avó, porque a avó era uma pessoa muito presente. E nesse momento não está podendo ser presente. E aquela criança de 3 anos não conseguia identificar o que é que ela estava sentindo. Mas no momento onde ela foi acolhida, sem julgamento, sem restrição para aquilo que ela estava fazendo naquele momento, ela se viu num momento acolhida para poder deixar vir aquela sensação e conseguir dar um nome. A partir do momento em que ela deu um nome para aquilo que estava sentindo, aliviou, e esses pais conseguiram desenvolver recursos para aliviar essa saudade dessa criança. E ela nem sabia o que de fato ela estava sentindo, né? Não, se nós que somos adultos, né? Muitas vezes temos uma dificuldade enorme de identificar o que está se passando com os nossos sentimentos. Imagina uma criança. Sim, imagina uma criança. Eu também tenho uma filha de 7 anos, ela faz tão rápido que a gente se perde na idade. E tem momentos também que ela tem comportamentos de que ela para e tem saudade da escola, tem saudade dos amiguinhos, ou não entende por que não pode sair. E a gente precisa, acho que, exercitar um pouco da paciência também, né? Porque senão nós adultos acabamos ficando estressados e não tendo essa paciência com os filhos, né? Eu acho que é tanto tempo que a gente fica distante deles que agora que a gente tem uma possibilidade de ficar próximo, a gente não está sabendo muito como lidar, né? Porque assim, é muito fácil, né? Quando você já está numa dinâmica, a gente tem um mote da vida, né? Que ela tem uma dinâmica própria, né? A gente vai trabalhar, os filhos vão para a escola, tal, tem toda uma dinâmica, final de semana a gente faz atividades em famílias, fica meio que numa dinâmica rotineira e meio que padronizada.
Quando você implanta, né, que foi o que a vida nos propôs, né, uma mudança drástica nos nossos hábitos e na nossa rotina diária, o reaprender a conviver, o reaprender a reconstruir essa rotina é um desafio para todos nós, né? É um desafio para todos nós. Se você pensar, mesmo para a mãe, né, ou para o pai, que eu conheço alguns pais que optaram por isso também, que optaram em ficar nas suas casas, né, para dar uma boa educação aos seus filhos, estar mais presentes e terem uma rotina, mesmo esses pais, eles tiveram uma mudança abrupta, porque essas crianças não passavam 24 horas dentro de casa. Eles tinham obrigações relacionadas a esses filhos, muito mais relacionada a vamos ajudar a fazer uma tarefa, vamos levar para a aula de natação, de inglês, para o clube e tudo mais, muito mais no sentido de conduzir do que de fazer junto, do que de conviver junto. Então, esse eu acho que é o maior desafio que nós temos nesse momento. É reaprender a conviver, é aprender a lidar com as diferenças pessoais. Porque, apesar de estarmos no mesmo lar, somos originados da mesma família ou não, né? Nós temos diferenças gritantes pessoais, né? E as crianças são diferentes de nós também, né? Os adolescentes ainda mais, porque eles estão descobrindo o mundo. E um mundo que agora, para eles, está meio recluso, né? Que não está podendo ser explorado. E você falando sobre filhos, né? Apareceu uma pergunta agora que eu achei bem interessante, que às vezes até eu tenho curiosidade. Nesse momento, com as crianças, devemos usar mais o lúdico para explicar para eles o que está acontecendo? Ou, de fato, ser realista e falar exatamente as coisas como elas são? Para a criança, como que isso entra melhor, assim, para o desenvolvimento dela, doutora? O lúdico sempre cai bem para a criança, né? Eu falo que contar histórias é uma coisa assim que para a criança permite que ela viaje, né, na sua fantasia e leve essas histórias para o seu próprio mundo. Mas eu acho que assim, o aprendizado de aprender uma linguagem, que é a linguagem adequada para a idade de cada criança. Então não adianta eu, como adulto, querer falar de um vírus invisível e que está todo mundo proibido de sair de casa porque todo mundo vai se contaminar, porque isso assusta e gera pavor, gera insegurança na criança para algo que para ela ainda é muito inviável de conceber, né? Se você for perceber, as crianças, por exemplo, até os 5, 6 anos de idade, elas ainda estão desenvolvendo a questão do seu cognitivo, que é transformar as emoções em coisas racionais, em ter uma racionalidade para pensar. Então, como é que eu levo uma racionalidade para uma criança que ainda não desenvolveu isso? Eu preciso ir no lúdico, eu preciso construir fantasias para explicar o que está acontecendo. Sim. Sim, então o ideal é que a gente utilize da história, do lúdico, para que a criança consiga compreender ali dentro da mente dela, dos raciocínios dela, o que está acontecendo de uma forma que não traga esse pavor, esse trauma, né? Acho que não deixar assistir tantas notícias, né? Ler tantas coisas sensacionalistas. Sim. Né? Eu acho que as regras continuam as mesmas, né? Se você antes tinha filmes e programas de TV e algumas atividades na internet dos quais os seus filhos não podiam participar, ou usufruir disso, né? E não vai ser agora com a pandemia que a gente vai abrir tudo. Eu tenho um exercício que eu costumo dar para os pais, que é para a gente entender um pouco do contexto que as crianças... Qual é o contexto que as crianças estão vivendo? Qual é a leitura que elas estão fazendo desse momento? Que é através do desenho. Né? Então, uma folha de papel, sabe, canetinha, lápis, enfim, qualquer coisa nesse sentido, onde você vai colocar para a criança... para que ela desenhe, né? Olha, vamos contar uma história. Qual é a história que nós estamos vivendo na nossa casa? Olha, aqui é uma casa, nós estamos em família. Vamos contar, você vai contar a sua história, eu vou contar a minha, cada um vai contar a sua história. E depois partilha isso em família com a criança, é muito rico.
Porque você vai conseguir ter da criança, ela vai tirar espontaneamente qual é a leitura e como é que ela está se sentindo nesse ambiente. Legal, ótima dica. Eu vou até fazer essa experiência quando eu chegar em casa. Minha filha está desenhando até as paredes da cozinha. Ô, doutora, apareceu uma outra pergunta aqui bem interessante, né? Então, nós aqui lidamos muito, né, com mulheres na fase da menopausa, que tem uma queda aí do hormônio do estrogênio, e isso mexe com muitos fatores, né, no organismo, na vida da mulher. Exato. E aí tem uma pergunta aqui: estar na menopausa pode aumentar os conflitos nesse período de quarentena? Minha mãe anda muito mais irritada, né? Então você acredita que essa fase pode potencializar um sintoma como um sintoma de irritabilidade, que é o que a Melin Silva está perguntando aqui pra gente? É o seguinte, a menopausa ela gera sim uma oscilação hormonal e por isso ela gera a oscilação de humor. Agora, o aumento da irritabilidade, ela não vem por conta da menopausa. Ela vem por conta da sensação de frustração e de se sentir preso num contexto, né? Então, eu tenho uma questão emocional. Então, pessoas, por exemplo, estão muito habituadas a sair de casa, a praticar atividades físicas, a andar no ar, em ambientes livres e tudo mais, é natural que vão se sentir mais irritadas e mais angustiadas estando num ambiente mais restrito, onde a privacidade muitas vezes, né, não consegue preservar, a individualidade não consegue ser preservada, a pessoa não tem um espaço só para ela, porque nós precisamos, todos nós precisamos às vezes, né, de um momento só nosso, um momento que você vai ficar quietinha, que você não quer ouvir o barulho de ninguém. E na menopausa isso fica mais exacerbado. Quando está toda a família, a dinâmica muda. Por exemplo, na minha casa, nós todos trabalhamos. E eu tinha uma secretária, que em função da pandemia também não pode estar aqui com a gente. Então, nós aqui nos dividimos com tarefas de casa e tudo mais. E os ambientes são comuns. Então, às vezes, eu preciso me retirar de um ambiente onde está todo mundo para ter um momento de silêncio, um momento só comigo, de trabalhar as minhas emoções. E isso é importante ser respeitado, né? Então eu diria que não é a menopausa que amplia isso, mas é o contexto atual que traz uma irritabilidade própria e que, conjugada com a menopausa, com a oscilação dos hormônios e de humor, isso pode ficar mais ressaltado. Sim, eu concordo com o que você falou. Então, existe o fator irritabilidade pela questão hormonal, então existe já uma irritabilidade instalada. Aí, Exato. além da irritabilidade instalada pela questão da mudança do seu organismo, aí tem um fator externo que faz com que isso intensifique ainda mais, né? Exatamente. O que faz com que as mulheres que estejam passando por essa fase, elas precisam buscar meios de minimizar, né, essa irritabilidade causada aí pela questão hormonal e meios para minimizar a irritabilidade emocional que vem do momento, que eu acredito que não só as mulheres na menopausa, como outras mulheres e homens e crianças também estão irritados, né? Exatamente. Hoje a gente atendeu uma cliente aqui e ela estava falando assim que ela estava em casa, que o esposo também estava em casa, estava todo mundo em casa e eles estavam passando assim por um conflito. Até sugeri para ela que assistisse nossa live hoje com você, né? Porque a gente ia tratar disso. E ela trouxe essa questão do conflito de ficar com o marido o dia inteiro em casa e passando por uma fase da menopausa, onde tem uma questão sexual, né? Que queda de libido, e aí acaba tendo mais tempo, e com o marido com uma dificuldade de compreensão. Então, você imagina só o cenário dessa mulher em casa, na irritabilidade, com o problema sexual, na pandemia, vivendo com o marido no mesmo espaço por muito tempo. Eu acredito que tudo isso somado pode ser o fator aí da nossa colega que perguntou por que a mãe dela está mais irritada, né? Mas eu acho que assim, também precisamos observar na questão da conjugalidade versus, né, a questão da sexualidade perante essa pandemia, né? Guardadas as devidas proporções, né, das medidas de segurança que a gente precisa ter, que isso é um dado à parte, que a gente tem toda uma orientação aí pela OMS. Eu acho que os casais podem, né,
usar mão de alguns recursos que são os combinados. Porque assim, não é porque você está em casa 24 horas por dia, né, que necessariamente você vai ter uma libido e uma predisposição para sexo sempre. Tá? E também mesmo a questão sexual, ela precisa ser observada na questão da segurança. Por exemplo, se um dos membros, né, ainda continua, nós temos pessoas que estão na frente, na linha de frente de trabalho, então continuem saindo das suas casas, né, pegando o transporte público, ou mesmo indo para o seu ambiente de trabalho, tendo contato com outras pessoas, tal. O contágio desse vírus, ele é invisível, a gente não tem percepção e não tem nenhum tipo de proteção efetiva neste momento. Então, a gente também precisa aprender, né, os combinados para poder preservar a saúde da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. E, infelizmente, a questão da sexualidade, ela entra nesse aspecto também. A gente precisa observar isso. Né? Então, tudo bem, vamos poder ter momentos de carinho, de afeto? Quais são os nossos acordos para que esses momentos continuem preservando a saúde, a segurança da família, dos filhos e a nossa própria? Né? Então, eu acho que vale um diálogo de acordo entre os casais para que isso possa ser fechado de uma forma mais tranquila. Mais saudável, né? Até porque Exato. se tornar o que a gente ouve muito das clientes é que às vezes acaba se tornando uma cobrança, né? A questão sexual, em alguns lares, acaba se tornando uma cobrança da parte do marido para com a mulher, né? E ela ainda está num momento que tem uma sexualidade mais afetada por conta da falta da libido, do ressecamento vaginal, e aí ela acaba sofrendo uma cobrança em um momento onde a gente está se cobrando o tempo todo, né, se cobrando de, meu Deus, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, se preocupa com o trabalho, se preocupa com a escola, e aí também tem que se preocupar com a questão conjugal. Eu acho que esse é um tema, inclusive, que como a gente tem só mais 20 minutos com você, eu acho que é um tema que nós podemos sugerir para trazer para o próximo ou para a próxima live ao vivo, de acordo aí com o seu horário, a sua disponibilidade, e a gente trazer uma hora só para a gente falar sobre a conjugalidade, porque eu tenho certeza não que tem problema. Quando vocês quiserem, é só a gente organizar com a agenda. Eu vou ter o maior prazer em poder contribuir, sim, com esse assunto. Esse assunto é um assunto profundo, mais extenso, cheio de detalhes, né? Eu acho que a gente tem bastante para falar, sim, não tem problema. Tem até uma pergunta aqui, que a gente pode até deixar essa pergunta, se você julgar ela muito complexa, porque eu acredito que seja, que é como estabelecer acordos conjugais sem criar desentendimentos. Então, acho que isso acredito que é bem complexo, porque vai depender do indivíduo, né? De cada um, né? Uma das técnicas que a gente usa muito no consultório está em aprender a dar depoimentos. Mas aí eu gostaria de entrar nisso, num passo a passo mais detalhado, numa próxima live, onde a gente pudesse se aprofundar mais detalhadamente nisso. Ótimo, eu também acho que vai ser perfeito, porque aí a gente pode trazer as perguntas e aí você vai discorrendo na prática como que a gente pode usar isso de uma maneira assertiva, né? E a gente marca para a próxima semana, a gente divulga aqui no nosso feed e a gente faz uma live voltada para a parte conjugal, para você nos ajudar aí com dicas e com técnicas para melhorar aí os relacionamentos, tanto para as mulheres, né, quanto para os homens, né? Acho que vai dar. Exatamente. Vai falar, né? E você Sim. sabe que eu tenho visto assim bastante memes, né? Memes falando assim que ou quando terminar essa pandemia vai aumentar a população, as mulheres vão estar gestantes ou elas vão estar divorciadas. Então isso vem gerando até piada, né? Porque no Brasil se faz muito meme, né? Então, por quê? Porque tem essa questão conjugal que agora ela está em mais evidência, né? A convivência ela está sendo feita por mais tempo. Estão perguntando qual chá bom para os fogachos. Eu acredito que é uma pessoa que está reclamando de calorão, vou pedir para fazer um atendimento para você. Mas hoje a gente indica uma reposição natural, né? Que é uma reposição hormonal. O AW Plus é um produto que está há muitos anos no mercado e ele é indicado aí para a melhoria dos fogachos, Rosilene. Eu vou pedir para alguém fazer um atendimento e tirar suas dúvidas melhor. Mas nada como você fazer uma reposição
o hormonal natural, porque o chá ele vai ser algo que talvez nem minimize nem um pouquinho assim os sintomas, né? O que vai te ajudar no tratamento mesmo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E você acha que nesse momento as pessoas estão buscando mais atendimento profissional especializado? Olha, eu acredito que sim, que as pessoas acabaram se abrindo um pouco mais, até por conta da facilidade dos atendimentos online, né? E hoje, por exemplo, tanto eu acabei fazendo e tenho vários colegas, né, que a gente tem uma predisposição de estar num suporte aí online para os profissionais que estão na linha de frente, que é um trabalho muito estressante, tem uma ameaça de vida e nós temos aí uma demanda muito grande. Então, a gente tem muito trabalho voluntário de psicólogos fazendo esse tipo de atendimento. Então, isso ampliou um pouco a linha direta, né? Mas eu acredito que com o passar da pandemia, a resposta que a gente vai ter a respeito das pessoas buscando um maior equilíbrio, um mais autoconhecimento e tudo mais, vai ser bem maior. Né? Mas sim, teve um aumento, sim, da busca por terapia nesse processo. Certo. E hoje, como que você está trabalhando? Fala um pouco para a gente aí do seu espaço, aproveitar para você falar hoje se uma pessoa quer uma orientação, como que ela pode chegar até você, né, para ter uma consulta, um atendimento, como que você está trabalhando nesse momento, Margarete? Agora, né, exclusivamente, eu estou trabalhando só online via Skype, mas eu tenho um canal direto no meu site, também nas redes sociais, todas elas têm, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Que você tem uma linha direta com o meu WhatsApp, onde você pode me fazer perguntas e fazer consultas esporádicas, e também via atendimento online. Então, aí eu faço um agendamento, a gente faz atendimento, eu tenho feito atendimento com casais, tenho feito atendimento com famílias, individualmente, tem na mesma dinâmica. A diferença é que não é um atendimento presencial nesse momento, a gente não está podendo. Inclusive porque o próprio Conselho Regional de Psicologia baixou um decreto de qual os profissionais de psicologia em atendimento de consultório só a partir do dia 19, né? Então, do mês que vem. Então, a gente teria que ficar aí até maio em reclusão. Até vocês que têm esse dia a dia de se relacionar com as pessoas, né, de falar cada hora com um indivíduo diferente, deve ser difícil também passar por essa fase, né? No começo da pandemia, né, eu no meu consultório já estava tomando alguns cuidados de desinfecção a cada entrada e saída de paciente, desinfecção das mãos, enfim, álcool gel disponível para os pacientes o tempo todo. Então, eu já estava tomando uns cuidados com a asepsia geral para que os pacientes pudessem ter uma certa segurança de atendimento. E uma semana antes do governo decretar que nós estaríamos em quarentena, eu já fui tendo, então, os pacientes meio que amedrontados e cancelando atendimento e já iniciei, então, o processo adaptativo de atendê-los online. Tá. Tem algum canal, algum lugar que você gostaria de aproveitar para divulgar para o pessoal? Então, eu tenho o meu site, que lá vão ter várias orientações, inclusive a respeito de relacionamento conjugal e familiar e tal, mediante essa situação que nós estamos vivendo do Covid-19. E também, não só isso, outros artigos, vídeos meus que eu dei algumas orientações a respeito de comunicação, de sexualidade, educação dos filhos e tal. O meu site é www.margaretevolpe.com.br. E também, através do site, as pessoas podem entrar em contato comigo diretamente, via WhatsApp, via Skype e tudo mais que tem lá disponível. Ótimo. Acho que é bem bacana, porque as pessoas, às vezes, precisam de ajuda e quando a gente vem aqui e traz um conteúdo, elas identificam que precisam, veem que isso não é uma coisa, né, é uma coisa incomum, muitos precisam de ajuda e elas podem procurar atendimento mesmo nessa fase onde não pode ser feito presencial.
E o tema da conjugabilidade a gente agenda para fazer na próxima semana. Eu acho que a gente pode focar em trazer para as nossas seguidoras, clientes, futuras clientes, um pouco sobre como melhorar esse convívio, falar sobre a questão sexual, né? O aumento ou a diminuição do desejo sexual na menopausa e nessa fase. A gente pode falar um pouco sobre regras, né? Que eu li um conteúdo muito bacana seu, que inclusive, pessoal, eu vou deixar disponível lá no feed um material. É um material que ele é de uma leitura simples, mas que te dá bastante dicas, entendimento. Tem até uma dica lá que depois, se vocês quiserem saber o que é, uma dica do stop que eu adorei. Então, quem O tempo é curto, né, Rosângela? É bastante coisa para a gente decifrar, né? E a gente tem um tempo pequeno aí de live, até porque também a live fica bem cansativa se for mais que isso. Então, não tem problema, disponibilizo o material que eu passei para vocês de briefing, para o pessoal poder consultar. E depois, se quiser me consultar também via WhatsApp, fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Tá, então assim, eu vou deixar disponível esse material que vai falar um pouco como minimizar os conflitos, né, familiares em tempo de quarentena, onde tem bastante tópicos, vai falar sobre a questão conjugal, família, organização, e vai dar uma dica que é a dica do stop, que eu adorei, que eu vou até usar lá hoje, então se vocês quiserem saber que dica que é essa, é só pegar o arquivo que vai estar disponível para vocês em breve aqui no nosso feed. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta, mas eu quero aproveitar para agradecer a sua disposição de vir até aqui. Então, ouvir palavras de pessoas que têm sabedoria, né? Como você demonstrou aqui para a gente, é muito bom. A gente sai um pouco mais aliviado, sabendo que isso vai passar, que todo mundo está passando por isso junto, e que profissionais da psicologia podem ser uma fonte de contribuição e de saída. Então, eu queria fazer um agradecimento aí em nome da nossa empresa, em nome de todos os nossos seguidores. E a gente marca para a próxima semana e vem aí com um tema fantástico, que é sobre a questão conjugal, para a gente bater um papo legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir aí e falar para a gente, doutora? Não, eu só um pouquinho voltado à questão do tempo, é que o importante é que a gente tenha em mente, né, que nesse momento é importante que nós preservamos aquilo que é essencial. E o afeto familiar nesse momento é o que nós temos de mais essencial e é o que vai nos dar segurança, é o que vai nos dar suporte para poder continuar, porque a vida segue. Nós estamos aí, mediante uma série de questões, aprendendo a viver com ela, mas é um dia por vez, e nesse dia por vez é que a gente constrói uma caminhada de que a vida segue, né? Então, eu acho que é baseado um pouco nesse contexto. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que você está me dando de vir aqui contribuir um pouquinho e aprender também com as pessoas, com as perguntas. É bacana, e fico à disposição aí. Ai, que ótimo. Fico muito feliz. Encerro essa live feliz, saindo daqui um pouco mais sábado do que a gente é a cada dia. Então, um beijo enorme no seu coração. Gratidão. Beijo para todos. Obrigada por todos aqui. Obrigada a todo mundo que interagiu, mandou acenos, mandaram beijos. Então, beijos para todos, para quem vai assistir essa live depois. E semana que vem, isso vai ser legal do cônjuge. Vai, Maria. Maria Souza, um beijo para você, estava aqui assistindo a gente. Vai ser bem legal essa questão do cônjuge. Para mim, para você, para todas nós, até para eles vai ser bom, tenho certeza. Então, até mais. Beijo. Fica com Deus, tá? E se cuida, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Um beijo. Obrigado aí pela audiência. Até mais, viu, gente? Beijo. Tchau.